Copiei. Aqui eu posso mandar para mim. Cadê? Aqui, né? Pronto, posso fechar. Beleza. Vai. Share screen. Marca a aula e marca os dois embaixo. Ah, tem isso aqui, né? Pode marcar os dois. Né? Share. Botão azul. Aí, beleza. Dá um clique só aqui em cima. Do branco? Pode ser. Deixa eu ver se veio o F5. Tá aqui. Fazendo suspense. Sempre assim. O áudio está rolando. Pronto, esperar agora. Vamos aguardar agora. Tá vendo aí? Vou abrir agora aqui. Esqueci meus fones novamente. Esqueci o fone? Porque sem um fone, ele dá reverberação. Isso. É isso mesmo? Exatamente. Tá vendo? Vou tentar baixar. De onde está vindo esse barulho? É tipo ambiente? O áudio. Barulho ambiente? O próprio. Agora melhorou. Deixa eu ver se está Passa passando. aí. Show de bola. Perfeito. Edema. Aí, ó. Edema. Quando tem uma área, você aperta assim e solta. Aí não volta. Aí não volta quando tem edema. Entendeu? Aí lá, sinal de cacifo. E o som? Perfeito. Tá saindo? Tá. Já está gravando, então. A aula. Já, gravando já tá. Desde a hora que a gente começou aí. O meu som aqui, para eles, se eles falarem, tá alto aqui. Tá. 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 Perfeito. Show de bola. Hoje eu demoro um pouco mais, 1 hora mais ou menos. É 1 hora de aula hoje? Mais ou menos. Hoje vai bater 1 hora. Porque... Eu consigo acessar o chat, tá vendo? Aqui é o chat. Porque provavelmente ninguém digitou nada ainda. Mas para você é complicado acessar o chat aí. Apresentando a aula. Aí a gente só consegue acessar depois da aula. Isso aí.
Tá entrando mais agora. Aluno. Oi? Aluno. Aluno que estava com... Eu já desescolheu. Você acompanha lá então para mim já? Acompanho. Eu fico o tempo todo lá. Às vezes eu estou no laboratório, estou fazendo algum outro serviço, estou acompanhando. Se a tela fica parada muito tempo, ela sumir, fica preta, aí é só apertar espaço aqui que ela volta. Dá só uma mexida no mouse, só não precisa nem clicar em nada. Só dá uma mexida assim, ela volta. Tá. Entendeu? É melhor do que você clicar em alguma coisa e alterar alguma configuração, tipo do zoom, por exemplo. Entendi. Só balançar aqui. Dá uma mexida no mouse que ela volta. Tá. Dá uma mexida só para tirar essa barra de cima. Aí, tirou. Boa tarde, pessoal. Alguém escutando? Sim, professor. Sim, professor. Tranquilo? O som tá bom para vocês? Tá ótimo. E vê se o slide está passando. Sim. Posso começar, então? Por mim, sim. Então, vamos começar. Hoje, então, a gente vai estudar os distúrbios hemodinâmicos, tá? A gente vai estudar, então, começando com edema, depois congestão, hemorragia, aí a gente passa para trombose, embolia e infarto, tá? Então, hoje a gente vai gastar mais ou menos 1 hora de aula, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem chamar que eu procuro resolver para vocês, tá bom? Então, veja só, vamos começar conceituando edema para vocês. Olha, edema significa o acúmulo anormal de líquido nos espaços intersticiais ou nas cavidades do corpo. Podemos ter edema localizado ou o edema sistêmico, que é o edema generalizado. Tá? Então, esse é o conceito de edema, acúmulo anormal de líquido no espaço intersticial ou nas cavidades do corpo, podendo ser, então, o edema localizado ou o edema sistêmico ou generalizado. Olha, uma forma de pesquisar edema é você apertar a superfície e soltar. Havendo edema, ela fica deprimida depois que você solta, como a seta está mostrando aí. Bom, chamado sinal de cacifo positivo. Aí, olha, a gente está vendo um pé com um imenso edema e vocês estão percebendo que a estrutura está edemaciada e está hiperemiada.
o que fala para nós a favor de um edema de natureza inflamatória. A coleção líquida que existe dentro de uma simples bolha é também considerada uma forma de edema. Aí, um edema de laringe que vai, dependendo do grau, asfixiar o paciente, dependendo da intensidade desse edema, o famoso aí edema de glote. Um edema cerebral que acabou provocando a morte desse paciente por compressão lá do bulbo. Um membro edemaciado e também hiperemiado, tá? Falando mais uma vez em edema de natureza inflamatória. Olha, esse termo ele é utilizado para designar uma forma grave de edema, que é o edema sistêmico ou generalizado. Então, o edema sistêmico ou generalizado é denominado de anasarca, tá? Agora, a gente observa a anasarca apenas no tecido celular subcutâneo. Agora, a gente tem que ter em mente que os tecidos internamente também estão edemaciados. Então, esse é o termo anasarca, é o termo utilizado para o edema sistêmico ou generalizado. Ascite é o acúmulo de líquido anormal na cavidade peritoneal. Então, o acúmulo de líquido na cavidade peritoneal ou abdominal é denominado de ascite, que é, lógico, uma forma de edema, acúmulo anormal de líquido nas cavidades serosas aí do corpo. Um edema globoso, um abdômen globoso, distendido, né? Então, um abdômen com ascite, que é um exemplo de edema. O acúmulo anormal de líquido na cavidade pleural, o chamado derrame pleural ou hidrotórax, é um outro exemplo de edema. E, da mesma maneira, o acúmulo de líquido no saco pericárdico é o chamado hidropericárdio, é também uma outra forma, um outro exemplo de edema. Olha, quando o líquido de edema ele é pobre em proteínas, tá? Ele é denominado de transsudato. Então, transsudato é um líquido de edema não inflamatório. Ele é pobre em proteínas. É o que a gente observa, por exemplo, na insuficiência cardíaca congestiva, né, ICC, ou também observado na insuficiência renal. Então, transsudato é líquido de edema não inflamatório, pobre em proteínas. O exsudato já é o líquido de edema que acompanha processos inflamatórios. Ele é rico em proteínas. Um acúmulo, né? Vocês estão vendo aí o coração, o saco pericárdico aberto, um acúmulo de material purulento, então é um exudato purulento aí nesse saco pericárdico. Um exudato purulento, tá? No caso aí de uma meningite aguda bacteriana. Um exudato recobrindo as superfícies peritoneais, né? Um paciente que morreu, isso é uma autópsia, tá? E o paciente apresentou uma ruptura de cólon, então desenvolveu uma peritonite grave, uma peritonite purulenta. Bom, a gente está falando de edema, agora existem 4 mecanismos que
regulam o desenvolvimento do edema. Olha, quando você diagnosticar edema no seu paciente, em qualquer região do organismo dele, seja um edema localizado ou um edema generalizado, uma dessas 4 situações aí está acontecendo no organismo dessa pessoa para que ela tivesse desenvolvido esse edema. Tá? Uma ou, às vezes, mais de uma. Não necessariamente apenas uma. Mas, pelo menos, uma dessas 4 situações aí precisam de estar acontecendo no organismo da pessoa para que ela desenvolvesse aquele edema em questão. Tá? Olha, então, são 4 os mecanismos que regulam o desenvolvimento do edema. Primeiro, a diminuição da pressão oncótica do plasma. Segundo, elevação da pressão hidrostática. Terceiro, aumento da permeabilidade vascular. E 4, o bloqueio linfático. Olha, então veja só, como explicar isso para vocês, detalhar isso aí para vocês. A pressão oncótica do plasma ela é dada pelas proteínas plasmáticas, né? As albuminas e as globulinas. Essas proteínas plasmáticas puxam líquido do interstício para dentro dos vasos sanguíneos. Então, elas, em outras palavras, popularmente dizendo, elas enxugam o interstício de líquido, né? Então, porque elas puxam o líquido para dentro dos vasos. Então, se a pressão oncótica do plasma diminui, vai puxar menos líquido para dentro dos vasos, consequentemente, esse líquido fica acumulado no interstício, dando, então, o edema. A pressão hidrostática ela é definida como a pressão exercida na parede dos vasos sanguíneos. Agora, pressão de dentro para fora. Então, quando eu tenho aumento, né, da pressão hidrostática, eu tenho facilitada a passagem de líquido de dentro do vaso para o interstício, dando edema. A permeabilidade vascular, gente, eu posso tentar explicar para vocês como permeabilidade vascular como uma porosidade da parede do vaso sanguíneo. Quando essa permeabilidade está aumentada, logicamente eu tenho facilitada a passagem de líquido de dentro do vaso para o interstício, dando edema. E no interstício nós temos os vasos linfáticos, que drenam o líquido intersticial para os linfonodos. Tá? Então, quando os vasos linfáticos, né, a circulação linfática, ela está bloqueada por uma compressão qualquer no interstício, né, logicamente, esse bloqueio vai ficar, esse fluxo de líquido para os vasos linfáticos, para os linfonodos, vai ficar prejudicado. O líquido, então, que não vai para o sistema linfático, vai acumular no interstício, propiciando, né, proporcionando o desenvolvimento do edema. Então, para ter edema, nós temos que ter uma ou mais de uma dessas situações aí acontecendo no organismo para que aquele edema tivesse acontecido. Então, nós temos aí alguns exemplos, algumas situações clínicas capazes de provocar edema sistêmico ou generalizado.
Então, por exemplo, a insuficiência cardíaca congestiva. A gente chama de insuficiência cardíaca congestiva a falência do ventrículo direito associada à falência do ventrículo esquerdo. Então, na insuficiência cardíaca congestiva, a gente tem a falência dos dois ventrículos. Tá? Isso é, então, a insuficiência cardíaca congestiva. Então, vamos pensar primeiro no coração esquerdo. Quando o ventrículo esquerdo está insuficiente, após a sístole, o ventrículo esquerdo não se esvazia por completo. Então, ele já entra ele já começa a diástole com o ventrículo cheio de sangue. Consequentemente, o sangue vindo da circulação pulmonar para átrio esquerdo e ventrículo esquerdo não consegue ir como deveria. Então, esse sangue acaba por se acumular no interior do pulmão, dentro dos vasos sanguíneos pulmonares. Isso aumenta a pressão hidrostática nos vasos pulmonares, sai líquido para o interstício pulmonar, só que o pulmão praticamente não tem interstício, então o líquido vai derramar para dentro dos alvéolos, originando, então, um edema pulmonar. Tá? No lado direito, gente, o coração direito, o átrio direito, recebe o sangue vindo do retorno venoso. Então, pelo sistema das veias cava, veia cava inferior, veia cava superior, o sangue chega ao átrio direito, que passa para o ventrículo direito. Quando o ventrículo direito está insuficiente, esse retorno venoso ele não consegue fazer adequadamente. Então, existe uma chamada congestão retrógrada, ou seja, o sangue começa a se acumular retrogradamente, tá? Pela insuficiência do ventrículo direito. Então, a pessoa começa a apresentar os sinais da falência do ventrículo direito. Começa a ter hepatomegalia, esplenomegalia, ascite e até edema de membros inferiores. Então, gerando no organismo de quem tem insuficiência cardíaca congestiva um edema sistêmico ou generalizado. Já na doença renal, existem doenças glomerulares pelas quais a pessoa perde proteínas pela urina. Ou seja, se ele elimina proteína na urina, as proteínas plasmáticas ficam baixas. Diminui a pressão oncótica do plasma, dando edema. Na cirrose hepática, por lesão do hepatócito, o hepatócito sintetiza menos proteínas plasmáticas. Ele sintetizando, fabricando menos proteínas, a pessoa vai apresentar uma diminuição das proteínas plasmáticas por deficiência de produção. Além disso, quem tem cirrose hepática apresenta hipertensão do sistema porta. Hipertensão do sistema porta aumenta a pressão hidrostática a nível do sistema porta, propiciando também edema, propiciando ascite, que é uma forma de edema.
Agora, por último, a gente tem problemas aí absortivos. Então, a malabsorção proteica, a inanição e doenças intestinais com perdas de proteínas vão proporcionar uma diminuição da pressão oncótica do plasma, tá? Diminui as proteínas plasmáticas, tá? Diminui a pressão oncótica do plasma e aí puxa menos líquido para dentro dos vasos, originando o edema. Tá? Então, são alguns exemplos de situações clínicas capazes de provocar edema sistêmico ou generalizado. Agora, nesse slide aí, eu separei algumas situações clínicas capazes de provocar edema localizado. Então, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco definir trombose para vocês. Se você tem um trombo na perna, tá? Vai dificultar o retorno venoso através daquele vaso trombosado, consequentemente, ali vai desenvolver um aumento da pressão hidrostática que vai gerar um edema, tá? Mas apenas nesse membro que está com o problema da trombose. Da mesma maneira, se você tem válvulas venosas não funcionantes, incompetentes, também vão prejudicar o retorno venoso, aumentando a pressão hidrostática, dando edema. Mas são situações localizadas, assim como roupas apertadas, bandagens cirúrgicas, gessos que, por compressão externa, vão proporcionar edema, mas apenas naquela área comprometida. Tá? Então, redução, todos por redução da drenagem venosa. O aumento da permeabilidade vascular, a gente pode ver em reações inflamatórias ou reações alérgicas. Você passa um determinado produto no seu braço ou no seu rosto, se você tiver uma alergia àquele produto, você pode desenvolver um aumento da permeabilidade vascular naquela região ali e desenvolver um edema localizado. E a obstrução linfática, que pode ser devido a tumores comprimindo o interstício, podem ser traumatismos que lesem aqueles vasos linfáticos ou cirurgias de câncer que retiram a circulação linfática para impedir a disseminação da neoplasia, tá? Então, são situações que vão prejudicar a circulação linfática. Esse líquido, então, que não vai para os vasos linfáticos, vai se acumular no interstício e originar edema apenas naquele local onde os vasos linfáticos estão com a circulação comprometida. Então, são alguns exemplos de distúrbios clínicos capazes de provocar edema localizado. Agora, olha, então a gente viu edema, agora a gente vai estudar congestão, que é também chamada hiperemia. Agora, eu peço para vocês o seguinte, que eu preciso hoje computar a frequência de vocês. Peço para vocês digitarem o nome completo, acompanhado do número de matrícula de vocês, digitem no chat que, quando acabar a aula, eu vou lançar a frequência de vocês. Tá bom? Olha, mas no final da aula eu vou falar isso novamente. Mas quem já digitou uma vez, não há necessidade de digitar novamente, não. Cada um vai digitar apenas uma vez o nome completo e o número de matrícula.
Bom, então, veja só, vamos estudar, então, hiperemia e congestão. Olha, qual é a definição de congestão? É o aumento do volume sanguíneo em uma parte ou em todo o tecido afetado. Então, gente, na congestão, tá? O tecido congesto, ele apresenta uma maior quantidade de sangue, tá? Mas esse sangue ele está dentro dos vasos sanguíneos. Então, existem dois tipos de congestão: a congestão ou hiperemia ativa e a gente tem a congestão passiva. Olha, a congestão ativa ocorre quando a dilatação arteriolar e arterial produz aumento do fluxo de sangue aos leitos capilares, inclusive provocando abertura de capilares que, em condições normais, estavam vazios. A gente chama de capilares inativos. São capilares íntegros, mas que normalmente estão vazios de sangue. Como a congestão ativa acontece no lado do sangue arterial, tá? Ela provoca a ruborização da parte afetada. A congestão ativa ela é mediada por mecanismos neurogênicos simpáticos que liberam substâncias vasoativas. Substâncias vasoativas, lógico que vão agir na parede dos vasos sanguíneos. Olha, os diversos processos inflamatórios que a gente tem são acompanhados de congestão vascular e são acompanhados de uma congestão ativa. Por isso, as áreas inflamadas ficam ruborizadas, ficam hiperemiadas, por conta de uma congestão ativa presente nos processos inflamatórios. Olha, a gente tem ainda exemplos de congestão ativa, tá? Que não estão relacionadas com inflamação. Por exemplo, a ruborização da pele durante exercícios físicos e durante a febre, tá? E também a chamada ruborização de vergonha, tá? Então, gente, olha só, quando você está praticando uma atividade física, queira ou não, você fica com a sua pele ruborizada, avermelhada. Ela independe da nossa vontade. Da mesma forma, quando a gente está com febre, a gente tem a pele fica ruborizada, hiperemiada, tá? Independente da nossa vontade. Assim como a ruborização de vergonha, que é quando a gente fica sem graça, a gente sente um calor no rosto, a nossa face fica avermelhada. Isso você não tem controle. É a chamada ruborização de vergonha. Então, são exemplos de hiperemia ou congestão ativa. Agora, eu disse para vocês que a gente tinha a congestão ativa e a gente tem a congestão passiva. Olha, a congestão passiva se dá no lado venoso. Então, resulta de redução de drenagem venosa. Como se dá no lado venoso, o sangue venoso ele é pobre em oxigênio. Então, as superfícies, as áreas vítimas de congestão passiva, elas apresentam uma coloração azulada ou
arroxeada, na medida em que o sangue acumulado na congestão passiva é sangue venoso, é sangue pobre em oxigênio. Então, é a congestão observada, por exemplo, na insuficiência cardíaca congestiva. E observada, por exemplo, numa oclusão do retorno sanguíneo de uma extremidade, como eu já citei com vocês, por exemplo, uma trombose no membro inferior. Tá? Então, vai provocar um aumento da pressão hidrostática e, após a congestão, a gente vai ter o edema. Tá? Então, vocês estão vendo aí o último parágrafo dizendo o seguinte, que, embora a congestão e o edema sejam entidades diferentes, cada um com o seu conceito, tá? Elas frequentemente estão juntas, porque a congestão vascular aumenta a pressão hidrostática nos vasos congestos e, posteriormente, isso vai provocar edema. Então, congestão e edema estão praticamente associados, embora sejam situações diferentes. Tá? Congestão, acúmulo de sangue no vaso sanguíneo. Edema, acúmulo de líquido no interstício. Bom, as superfícies de corte, tá, das áreas congestas são excessivamente sanguinolentas. Olha, a congestão passiva crônica dos pulmões e consequente edema pulmonar, no caso da falência do ventrículo esquerdo, que eu já comentei com vocês agorinha mesmo, né? Ou a congestão passiva crônica do fígado na falência do ventrículo direito. O retorno venoso não consegue se completar, acontece uma congestão retrógrada que, no fígado, vai se traduzir por um aumento do volume do fígado, acumulando sangue, preferencialmente no centro dos lóbulos do fígado, e uma áreas mais claras ao nível dos espaços porta. Isso dá o fígado, o que eles chamam de fígado com o aspecto em noz moscada. É congestão no centro do lóbulo, onde o fígado fica com um vermelho mais intenso, e uma palidez ao nível dos espaços porta. Tá? Bom, vimos edema, congestão e, por último, nessa primeira fase, a hemorragia. Bom, para existir hemorragia, gente, tem que haver extravasamento de sangue. O sangue tem que sair de dentro do vaso sanguíneo e se acumular no interstício. Isso é hemorragia. Então, ruptura ou laceração de um vaso sanguíneo que vai proporcionar as hemorragias. Se uma quantidade importante de sangue liberado se acumula dentro de um tecido, pode produzir um coágulo maciço conhecido com o nome de hematoma. Olha, um exemplo aí de um hematoma, provavelmente uma pisada que o paciente levou aí no dedo, originou esse hematoma aí no leito ungueal. Bom, ruptura da artéria aorta pode produzir grandes hematomas retroperitoneais
ou mediastinais. Olha, se o sangue vaza para dentro de uma cavidade serosa, tá? A gente dá o nome de, se for sangue derramado para dentro do espaço pleural, a gente chama de hemotórax. Para dentro do saco pericárdico, hemopericárdio. Ou para a cavidade peritoneal, a gente chama de hemoperitônio. Hemorragias na pele ou em órgãos que sejam puntiformes, tá? São denominadas de petequias. Equimoses são as hemorragias mais profusas, mais abrangentes. E púrpura é uma doença, tá? Que tem várias etiologias, capaz de provocar hemorragias. Bom, hemorragias na pele. As causas podem ser traumáticas, podem ser doenças que comprometam a integridade da parede dos vasos, pode ser hipertensão arterial, pode ser deficiências plaquetárias ou ainda falta de alguns dos fatores de coagulação. Olha, quando no organismo a gente tem uma hemorragia, o significado clínico dessa hemorragia vai depender da velocidade da perda sanguínea, da quantidade de sangue perdido e do local onde aconteceu este sangramento, essa hemorragia. Então, veja só, perdas sanguíneas lentas ou perdas sanguíneas agudas de 10 a 20% do volume total de sangue podem não ter significado clínico importante. Perdas sanguíneas mais volumosas ou mais abruptas podem causar choque hipovolêmico. E perdas sanguíneas, às vezes pequenas, no pericárdio ou no cérebro, podem provocar a morte do paciente. Então, o significado clínico de uma hemorragia vai depender desses fatores aí que eu acabei de citar para vocês. Aí um coração aberto, saco pericárdico, e vocês estão vendo o coração cheio de petequias, que são esses pontilhados vermelhos, pequenininhos, disseminados aí pela superfície externa aí do coração. Um corte de cérebro cheio de hemorragias puntiformes, tá? São petequias. Aí, como eu disse a vocês, tá? Hemorragias mais profusas, mais abrangentes, recebem o nome de equimoses. Tá bom? Bom, pessoal, segunda parte, então, da aula. Qual é a definição de trombose? Olha, trombose, tá? É a solidificação do sangue dentro dos vasos sanguíneos ou dentro do coração. Tá? Os componentes, os constituintes do trombo são fibrina, plaquetas e hemácias. Tá? Esses elementos é que se agregam e formam a massa trombótica.
quando na massa trombótica predomina plaquetas e fibrinas, a gente está diante dos chamados trombos brancos. Quando na massa trombótica predominam as hemácias, estamos diante dos chamados trombos vermelhos. E quando na massa trombótica não predomina nenhum elemento, ou seja, nós temos fibrina, plaquetas e hemácias, vamos dizer assim, partes iguais, nós estamos, então, diante dos trombos mistos. Tá? Olha, o trombo ele pode ser classificado da seguinte maneira. O trombo pode ser oclusivo e parietal. O trombo oclusivo ele é definido como o trombo que provoca oclusão da luz do vaso comprometido. Uma oclusão que pode ser parcial ou total. O trombo é chamado de parietal quando ele está localizado na parede, ou seja, quando ele está num local que apresenta uma ampla luz. Então, são definidos trombos parietais, por exemplo, os trombos que estão dentro do coração, ou os trombos localizados na artéria aorta, ou na artéria pulmonar. Tá? Então, como são estruturas calibrosas, esse trombo não atrapalha o fluxo de sangue através dessas estruturas. Agora, o trombo oclusivo, ele pode ser séptico ou asséptico. O que é um trombo séptico? É o trombo que apresenta micro-organismos na sua massa trombótica. O trombo asséptico é um trombo que não contém micro-organismos na sua massa trombótica. Então, o trombo oclusivo pode ser séptico ou asséptico. O trombo parietal, da mesma forma, pode ser séptico ou asséptico. Olha, aqui também a gente tem a patogênese do trombo, ou seja, para a gente ter trombose, para uma pessoa desenvolver trombo em alguma parte do organismo dele, uma ou mais de uma dessas situações aí está acontecendo no organismo dele para que ele tivesse desenvolvido esse trombo. Então, alguns dizem que o principal fator na patogênese da trombose, tá, é a lesão endotelial, que é, por exemplo, demonstrado nas situações de aterosclerose. Então, lesão endotelial em se tratando de vasos sanguíneos, ou lesão intracardíaca em se tratando dos trombos intracardíacos. Então, lesão endotelial é um importante fator na desencadeante de trombo. Segundo, nós temos também um fator importante na patogênese da trombose, que são as alterações do fluxo sanguíneo. As alterações do fluxo sanguíneo são subdivididas em turbulência e estase. O fluxo sanguíneo, quando flui normalmente sem nenhum problema, é o chamado fluxo sanguíneo laminar. Quando o fluxo sanguíneo está desorganizado dentro do vaso sanguíneo, ele é chamado de fluxo sanguíneo turbilionar. Então, é quando a gente tem a turbulência. E
estase, a gente chama de estase ao fluxo sanguíneo lento, vagaroso, quase que parado. Tá? E, por último, a gente tem as alterações da composição sanguínea. Então, a gente tem a trombocitose, que é o aumento do número de plaquetas. A hipercoagulabilidade, que vai favorecer a solidificação do sangue. A diminuição da atividade fibrinolítica, tá? Pois a fibrina, tá? É um fator importante. Então, quando a diminuição da atividade fibrinolítica está presente, eu vou ter mais fibrina íntegra para formar trombo. Então, por isso, a diminuição da atividade fibrinolítica predispõe o surgimento de trombo. E o aumento da viscosidade sanguínea, como, por exemplo, nos grandes queimados ou na policitemia, que é o aumento de todas as células sanguíneas, a gente tem um sangue mais viscoso, com maior probabilidade de solidificar e formar trombo. Então, gente, para ter trombose, uma ou mais de uma dessas situações aí, tá? Está acontecendo no organismo da pessoa para que ela desenvolvesse a trombose. Vocês estão vendo aí que em vermelho nós temos 3 situações: a lesão endotelial, as alterações do fluxo sanguíneo e as alterações da composição sanguínea. Então, se são 3, a gente está diante de uma tríade. Então, estou passando para vocês a chamada tríade de Virchow na patogênese da trombose. A tríade, então, é isso que está aí em vermelho, chamada tríade de Virchow na patogênese da trombose. É o mesmo Virchow que eu passei para vocês, que descreveu a hanseníase virchowiana. Tá? Bom, vamos lá. Depois que um trombo se forma, tá? Depois que um trombo se forma, o que pode acontecer com ele? Olha, se ele for um trombo pequenininho, às vezes o próprio organismo reabsorve esse trombo. Tá? Então, é a chamada dissolução do trombo. O trombo, ele pode, tá? Se ele não se dissolver, ele ficar ali no endotélio vascular aderido, num determinado momento, ele pode se desprender. É a chamada embolização. Então, o trombo, quando ele se solta do local de origem, ele passa a ser chamado de êmbolo. Então, destinos do trombo: ele pode se dissolver, ele pode se desprender, que é a embolização, ou então, gente, ele pode se organizar e recanalizar. O trombo, para se organizar, é ele ser encoberto por células do endotélio vascular. Com isso, ele passa a ficar incorporado à parede do vaso sanguíneo e ele não tem como mais sair dali. Então, ele não tem como se desprender. É o chamado trombo organizado. E a recanalização do trombo é o surgimento de pequenos canalículos que passam por dentro da massa trombótica. Tá? Então, o sangue vem, bate na massa trombótica,
passa através dos canalículos e vai em frente. Então, esses são os destinos do trombo: a embolização, dissolução ou a organização e a recanalização. Olha, a trombose, gente, as manifestações clínicas da trombose vão depender, gente, do local onde esse trombo se formou. Se for um trombo na perna, vai dar problemas na perna, de edema por comprometer o retorno venoso. Se o trombo for na artéria renal, vai dar problemas renais nesse paciente. Se for na circulação mesentérica, que leva o sangue para os intestinos, dá problemas intestinais. Tá? Então, a formação do trombo, tá? Dependendo do local onde ele se formou, vai proporcionar uma clínica no paciente. Então, não existe uma clínica específica da trombose. Vai depender de onde o trombo está localizado. Vai depender se é um trombo oclusivo, se é um trombo parietal, se é um trombo séptico, se é um trombo asséptico, e vai depender fundamentalmente do local do trombo para a manifestação clínica que ele vai proporcionar. Estamos vendo aí um esquema mostrando a agregação dos elementos sanguíneos, o início da formação de um trombo, um esquema mostrando que um trombo já se formou. Vejam que o fluxo sanguíneo está fazendo uma alteração para passar através daquela massa trombótica, né, do lado direito. Do lado esquerdo, o sangue flui normalmente. Então, à esquerda, eu tenho um fluxo sanguíneo laminar. À direita, eu vou ter um fluxo sanguíneo turbilionar. Aí, olha, uma circulação pulmonar mostrando que o trombo ocluiu totalmente a luz desse vaso sanguíneo aí da circulação pulmonar. Aí, olha, a seta está mostrando um trombo oclusivo na artéria coronária. Mais de perto, a coronária dissecada, aberta, a seta mostrando o trombo oclusivo aí na artéria coronária. Corte transversal, a seta mostrando que a luz da coronária está totalmente ocluída pela massa trombótica. Aí, olha, a perna edemaciada, meio que azulada, tá? Vejam, local muito comum de desenvolvimento de trombos, a chamada trombose venosa profunda. Então, as veias profundas das pernas são locais frequentes de desenvolvimento de trombo. Bom, eu disse para vocês que o trombo, quando se desprende, tá? Ele deixa de ser chamado trombo e passa a ser chamado de êmbolo. Então, ele vai, então, é lógico, proporcionar a chamada embolia. Então, o que é o êmbolo? É uma massa intravascular que pode ser sólida, líquida ou gasosa, que se destaca e é transportada na corrente sanguínea. Praticamente 99% de todos os êmbolos derivam de trombos que se desprenderam. Tá?
Agora, 99%, restou 1% de situações de embolia que não estão relacionadas com o desprendimento de trombos. E, nesse 1%, podemos citar fragmentos ósseos ou de medula hematopoética, detritos de placas ateroscleróticas rotas, gotículas de gorduras, fragmentos de tumor, corpos estranhos e ainda bolhas de ar. Agora, vejam que tudo isso que está em conjunto aqui no último parágrafo diz respeito a apenas 1% das embolias. Então, a grande maioria das embolias estão relacionadas com o desprendimento de trombos. Agora, para a gente detalhar embolia para vocês, a gente tem que lembrar mais uma vez da circulação sanguínea. Nós temos dois tipos de embolia: a embolia pulmonar e a gente tem a embolia sistêmica. A embolia pulmonar é uma das causas mais comuns de mortes em pacientes hospitalizados. 95% das embolias pulmonares têm a sua origem nas veias profundas dos membros inferiores. Um esquema aí mostrando o paciente com um trombo lá na perna, aqui mostrando o vaso sanguíneo dele, um esquema como está com a luz ocluída pela massa trombótica. E, num determinado momento, olha, o trombo lá da perna se desprendeu. E aí, gente, ele sobe pelo retorno venoso, veia cava inferior, veia cava superior, átrio direito, coração direito. Durante a sístole, ele é lançado, então, na artéria pulmonar e chega aos pulmões do paciente. Então, isso é a embolia pulmonar. Estão vendo aí, né, a seta mostrando a presença de um êmbolo na entrada do pulmão, a nível de hilo pulmonar. Mais de perto, vocês estão vendo aí o êmbolo no hilo pulmonar. É uma embolia pulmonar. Na microscopia, vejam que a massa não está em nenhum local aderida ao endotélio vascular. Se tivesse aderida, seria uma trombose. Como está solta, isso é um êmbolo. Já a embolia sistêmica, a gente tem que pensar no lado esquerdo do coração. Então, a embolia sistêmica são êmbolos que caminham na circulação arterial. E, então, são êmbolos que, numa grande maioria das vezes, estão localizados no lado esquerdo do coração. Então, 80% a 85% dos casos derivam de trombos intracardíacos. 70% a 75% dos casos comprometem membros inferiores. 10% cérebro, 10% vísceras e um pouco menos para os membros superiores. Então, as embolias sistêmicas, que na grande maioria das vezes acontecem pelo desprendimento de trombos intracardíacos,
na hora que ele se desprende, ele é lançado na artéria aorta e, em torno de 70%, eles vão para os membros inferiores. Os outros 30% você divide. 10% para cérebro, 10% para as vísceras, tá? E um pouco menos para os membros superiores. Agora, qual é a definição de embolia gasosa? Eu disse para vocês que êmbolo é uma massa que pode ser sólida, líquida ou gasosa, que ela é transportada dentro da circulação. Então, embolia gasosa, gente, é o seguinte: o ar ou o gás podem ingressar na circulação nas seguintes circunstâncias: durante o parto ou o aborto, ou durante a instalação de um pneumotórax. Olha, após o parto, quando se retira a placenta, um monte de arteríolas uterinas ficam abertas, tá sangrando, então, eventualmente, o ar pode penetrar por essas arteríolas uterinas e desencadear uma embolia gasosa na paciente. Da mesma maneira, quando acontece um pneumotórax, que é acúmulo de ar no espaço pleural, quando isso acontece, o pulmão se murcha. Quando ele se murcha, vamos dizer assim, tá? Ele rompe vasos sanguíneos que estão lá nos septos interalveolares. E aí, você tendo vasos sanguíneos rotos, abertos, e uma grande quantidade de ar acumulado ali no espaço pleural, o ar pode penetrar por uns vasos sanguíneos rotos e provocar uma embolia gasosa no paciente. Pode acontecer, tá? Então, é a embolia gasosa. Mas, toda vez que se aborda embolia gasosa, tá? Embolia gasosa, o que eles gostam de comentar é sobre a doença da descompressão. Então, veja só, quando o gás é respirado sob alta pressão, quantidades aumentadas dele se dissolvem no sangue, nos líquidos teciduais e na gordura do corpo. No caso de uma descompressão súbita, os gases soltam-se da solução sob forma de bolhas, originando a embolia gasosa. Então, exemplificando para vocês, é o seguinte: quando a pessoa coloca um cilindro de oxigênio nas costas e mergulha no rio ou no mar, quando ele está lá embaixo d'água, a pressão da água sobre o corpo dessa pessoa faz com que uma maior quantidade de nitrogênio se dissolva no sangue dessa pessoa. Aí, gente, quando essa pessoa volta para a superfície, tá? Essa mistura se desfaz, formando grandes bolhas de nitrogênio. Quando a pessoa chega lá na superfície, pensa que vai respirar, tá? Ele não tem fluxo sanguíneo. Ao invés de chegar sangue nos tecidos, chegam bolhas de nitrogênio. E aí a pessoa tem morte súbita. Para praticar mergulho com equipamento de oxigênio nas costas, a pessoa tem que, após o mergulho, ir voltando à superfície vagarosamente. Então, o mesmo tempo que ele gasta para descer, mergulhando,
ele tem que gastar para subir. E assim a mistura do nitrogênio vai se desfazendo sobre pequenas bolhas de nitrogênio que o organismo vai absorvendo e aí ele não sofre a embolia gasosa. Então, é a chamada doença da descompressão, ou alguns chamam também de mal dos mergulhadores. A embolia gordurosa é quando a gente tem gordura caminhando dentro da circulação sanguínea. Então, minúsculas gotas de gordura muitas vezes aparecem na circulação após fratura de ossos longos e, eventualmente, em queimaduras e traumatismos de partes moles. Olha, gente, numa fratura de osso longo, por exemplo, quando você tem a fratura completa de um fêmur, por exemplo, você tem a ruptura do periósteo, você tem ruptura da medula óssea e você tem ruptura dos vasos sanguíneos do osso, que passam na medula óssea. Então, quando você tem essa fratura completa, tá? Você tem na medula óssea, você tem componente gorduroso. E você tem o vaso sanguíneo que se rompeu durante a fratura. Então, nada impede que a gordura da medula óssea que foi destruída entre naquele vaso sanguíneo que está ali aberto e promova uma embolia gordurosa no paciente. Bom, gente, só mais um recado, mais uma vez, para quem chegou atrasado. Tá? Para quem chegou atrasado na aula, eu peço para digitar o nome completo no chat, acompanhado do número de matrícula. Volto a dizer que quem já digitou não precisa digitar novamente. Cada um vai digitar apenas uma vez. Para terminar, então, a gente vai comentar rapidamente sobre infarto. O que é o infarto? É uma área de necrose isquêmica contida em um tecido ou órgão e produzida pela oclusão de sua irrigação arterial. 99% são causados por eventos tromboembólicos e quase todos decorrentes de oclusões arteriais. Bom, tipos de infarto. Os infartos também podem ser classificados, subdivididos em infartos brancos, vermelhos, sépticos ou assépticos. Os infartos brancos encontrados em oclusão arterial e em tecidos sólidos, como baço, rim, coração. Os infartos vermelhos ou hemorrágicos são observados nas oclusões venosas, nos tecidos frouxos, nos tecidos com dupla circulação, em tecidos previamente congestos. Então, local para desenvolvimento de infarto vermelho, a gente cita os pulmões, os ovários e o intestino delgado, por exemplo. Se na área infartada, área necrosada, houver proliferação de micro-organismos, a gente está diante de um infarto séptico. Se na área do infarto não conter micro-organismos, se não apresentar micro-organismos na área infartada, na área necrosada, a gente está diante de um infarto asséptico. Bom, inicialmente, tá?
a área de necrose, a área de infarto, ela é mal delimitada, ela é mal definida. Com o passar do tempo, a área vai sofrendo alterações enzimáticas e o organismo vai depositando gradativamente tecido conjuntivo fibroso na área necrosada, e aí, então, a área do infarto vai ficando mais bem definida. Tá? Uma grande maioria dos infartos apresentam a forma de cunha ou a forma triangular. Tá bom? Agora, vejam só que, em se tratando de infarto, de morte celular, tá? A gente tem que ver o seguinte, que após o ocorrido, para essas alterações enzimáticas se processarem, é necessário que a pessoa sobreviva após o infarto. Tá? Porque, do contrário, se ela morrer após sofrer o infarto, todo esse processo vai parar. Tá? Não vai haver continuidade. Então, para as alterações enzimáticas irem acontecendo, claro, é necessário que a pessoa sobreviva ao infarto. Tá? Estão vendo aí a seta azul mostrando essas alças intestinais completamente escuras, completamente necrosadas. Tá? Não tem alternativa. Isso tem que ser ressecado do organismo. Tá? Infarto cerebral, necrose do sistema nervoso, necrose de liquefação. Aí, um pulmão com essa área enegrecida periférica, denotando, caracterizando aí um infarto pulmonar. Mais um infarto pulmonar. Estão vendo aí um baço com essas áreas mais claras, com a parte mais larga do infarto voltado para a periferia do baço. Então, infartos esplênicos. E aí, um rim com essa área de infarto, mostrando a parte mais larga do infarto voltada para a periferia. E a parte mais estreita convergindo para a área de oclusão arterial. Tá? Então, infarto renal, necrose isquêmica ou de coagulação. Bom, obrigado aos que permaneceram comigo até o final da aula. Eu vou dar apenas 1 minuto para quem ainda não digitou o nome no chat, digite acompanhado do número de matrícula, que aí eu vou depois computar a frequência de vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu, professor. Bom final de semana. Obrigado. Vocês também.